Olá, boa noite. Sou Elisângela Borges, missionária da comunidade Canção Nova, há 21 anos, graças a Deus. Sou casada, mãe de 4 filhos. Ontem eu já me apresentei aqui, mas vou apresentar novamente. 3 dos meus 4 filhos moram no céu, ainda na gestação já foram para a glória de Deus. O Isaac, o Moisés, a Maria de Lourdes, e eu tenho um filho chamado Rafael Tobias, de 11 anos, graças a Deus. Esse mora comigo. Deus me permitiu ser mãe desse presente, não é? É um grande presente de Deus na minha vida, o Rafael Tobias na minha vida, do meu marido, de todos nós, graças a Deus. Estou aqui com você nessa noite, esperando só nossa irmã Ana Luísa chegar, porque a Ana Luísa é alguém muito importante, muito especial. Ela já entrou aqui, né, Ana Luísa? E ela vai estar conosco hoje falando um assunto muito, muito importante. Vamos lá? Cadê a Ana Luísa? Eu chamei ela aqui, deixa eu novamente. Para que ela possa estar comigo partilhando com vocês toda a experiência dela nessa área de autismo. Filhos autistas é o tema da noite de hoje. Tudo isso aqui preparando para que nós possamos juntos ter um entendimento muito melhor de tudo aquilo que muitas pessoas têm vivido, têm experimentado, mas também para que a pessoa possa entender ainda mais, nós teremos o aprofundamento. Ana Luísa, por favor, pede aí para mim para que você entre. Você só acenou, precisa pedir para participar da live. Ana Luísa, a Ana Luísa Cineeg, certo? Olha só, então eu quero acolher você que está aqui conosco, dizer que é uma grande alegria estar mais uma noite juntas, para que nós possamos colher de Deus tudo aquilo que Deus quer direcionar a cada um, porque nós sabemos a dificuldade que é, meu Deus, quando uma mãe ou uma família tem um diagnóstico de um filho autista, como é complicado, como é difícil lidar com tudo isso, não é verdade? Então, hoje, de forma especial, nós queremos trazer esse tema aqui para vocês, mas é claro, é um tema que nós vamos trazer para vocês aqui, para vocês terem uma noção daquilo que vai ser o aprofundamento, que acontecerá de 15 a 17 de maio, aqui na sede da comunidade Canção Nova. Gente, vai ser maravilhoso, vai ser uma grande bênção. Se eu fosse você, eu já me inscreveria ali. Para quê? Para que você não perca a oportunidade de estar conosco. As inscrições são feitas no eventos.cançãonova.com, eventos.cançãonova.com. Você entra ali, já logo de cara, ali na capa, você já vai perceber que já está a divulgação das inscrições para este aprofundamento. Ontem nós estávamos aqui com o Padre Rafael Solano, que foi maravilhoso. O Padre Rafael Solano é uma grande riqueza, um homem de um conhecimento muito vasto, de muita sabedoria, de muito entendimento, e contribuiu demais, eu tenho certeza, com os pais, com os educadores, enfim, com todos aqueles aos quais trabalham com crianças, adolescentes e jovens. Então, essa live está gravada aqui no Eventos, né, no Instagram do Eventos, e você pode ter acesso a ela também. Além de ontem, né, a live de ontem, nós também tivemos antes de ontem aqui a Andréia com vocês, e também a Fabiana, que iria participar, mas não conseguiu por conta do áudio, mas a Andréia estava ali com vocês, orientando, dizendo também deste aprofundamento. Então, nós estamos fazendo essas noites, dia 21, 22, 23 e 24, para quê? Para que você possa entender o que vai ser este aprofundamento, a importância e como os conteúdos são extremamente importantes, porque nós precisamos a cada dia conhecer um pouco mais de tudo aquilo que nós temos vivido, não é verdade? A gente vai vivendo, muitas vezes a pessoa vai vivendo sem saber como é que vai ser, como que se dá, e infelizmente com isso a pessoa pode sofrer muito, a criança também. Então nada como profissionais da área para falar pra gente como fazer, não é? Como solicitação para participar. Então nós queremos que você convide mais pessoas, que você compartilhe também essa live aqui, para que muitas outras pessoas possam ter as informações que você vai ter estando aqui na live.
A Ana Luísa é uma pessoa, graças a Deus, muito bem preparada, é missionária da comunidade Canção Nova, casada, tem filhos, atua também aqui na educação infantil do nosso Instituto Canção Nova, vai ajudar e muito a cada um de nós a entender mais sobre essa situação de filhos autistas. Então, se você tem ou se você conhece alguém, e ainda que você não tenha, mas para que você possa entender um pouco mais, até mesmo para ajudar alguma pessoa que te procurar, alguma pessoa que seja próxima, com certeza vai te fazer muito, muito, muito bem, tá certo? Que alegria, muitas pessoas chegando aqui, que bom, Gelson, a sorveteria Félix, né? Que maravilha, lá de São Paulo com a gente, coisa boa. Muito obrigada pela presença, compartilhem, tá bom? A Isabel também, Araújo conosco, a Leidiane, Cristina, muito obrigada pela presença, vão compartilhando, a Luciane também, para a Dinorá, para que muitas, muitas outras pessoas possam conhecer tudo aquilo que nós vamos partilhar nessa noite, que nós vamos trazer aqui, para que nós possamos divulgar bem esse trabalho que a Canção Nova realiza de formação para ajudar tantas pessoas que, como eu e o padre falávamos ontem, padre Rafael Solano, da necessidade de informações, não é? Então, muita gente padece por falta de conhecimento e nós queremos, através deste maravilhoso aprofundamento, gente, será um grande, grande investimento nos seus conhecimentos, será um grande investimento na sua formação. Então, entre lá em eventos.cansanova.com, eventos.cansanova.com, faça sua inscrição agora, faça a inscrição também daquela sua amiga, do seu amigo ou do seu parente, para que essa pessoa esteja aqui com você, lota um carro aí, ou uma van, quem sabe, ônibus, e vem para Canção Nova de 15 a 17, tá certo? Amém! Deus abençoe a todos também, que alegria. Ana Luísa, estou aqui só te esperando, tá bom? Assim que você chegar aí, por favor, me dá um oi para você entrar, para o povo te conhecer, para a gente começar a nossa partilha. Estou aguardando você, Ana Luísa. Então, enquanto a Ana Luísa não chega, quero continuar dizendo para vocês que este aprofundamento... A Emília! Que legal, Emília Faria! Bem-vinda! Este aprofundamento, ele acontece presencialmente aqui na Canção Nova, somente através de inscrições. Muito obrigada, viu, Ivaldo? José Ivaldo compartilhando, obrigada, meu querido, lá da sorveteria Félix, em São Paulo. Então, este aprofundamento, ele é apenas presencial. Então, se você não fizer a sua inserição, não garantir a sua vaga, você corre o risco de depois não conseguir ter nenhuma inscrição mais quando você for se inscrever, certo? Além disso, se você não vier para a Canção Nova, você não vai ter acesso ao conteúdo também. Por que você não vai ter acesso ao conteúdo? Porque ele não é transmitido pela TV Canção Nova, nem pela rádio, nem pelo CN Plus, por nenhuma das nossas plataformas. Então, você precisa, de fato, se você tem interesse neste conteúdo, e eu acredito que você tenha, porque ele se faz muito necessário, principalmente no mundo atual que nós vivemos, como vocês viram o Padre Solano falando ontem, hoje vocês vão ver aqui também a Ana Luísa trazendo uma riqueza de informações para ajudar mães, pais, educadores, todos aqueles as quais convivem com os autistas e querem saber como tratar melhor, como ajudar, como fazer melhor para ajudar, certo? Que lindo, muito obrigada, Gelson, compartilhando, ele é lá do Rio Grande do Norte, um grande abraço, nós temos uma imersão aí de novo, né? Uma casa de missão, na verdade, a Kátia, o Juan também conosco, a Débora Cristina, muito obrigada, gente, compartilhem, hein? Todo mundo compartilhando aí essa live, porque com certeza ela vai ajudar muita gente, Apolo, por favor, vamos compartilhar, a Márcia também, todos compartilhando para que muitas pessoas possam ter acesso. Eu me compadeço de todo o meu coração quando alguém tem esse diagnóstico de um filho ou alguém que comenta de um aluno, né, de alguém não está conseguindo enviar a solicitação, Ana. Agora eu acho que vai dar certo. Só um minutinho, deixa eu ver aqui. A Ana tá chegando aqui, entrar ao vivo. Agora acho que vai dar. Certo agora? Não autorizou, Ana, de novo? Não é possível. Adeus. Um grande abraço. Ana. A Ana tá chegando aqui.
Seja bem-vinda, minha irmã. Olá, Elisângela. Uma alegria estar aqui, viu? Agradeço, peço desculpa por esse pequeno atraso. Imagina, não tem problema não. Você é sempre bem-vinda, minha querida. Obrigada. Eu estou aqui falando para o pessoal da importância de fazer a inscrição o quanto antes para o aprofundamento. Já já vou te apresentar, né? Enquanto chega mais gente, nós vamos falando aqui. Porque as pessoas estão acostumadas com a Canção Nova transmitindo pela TV, rádio, internet, né, pelo CN Plus, depois fica lá o conteúdo. E eu estou explicando aqui, Ana Luísa, que toda essa riqueza de formação, de orientações que vocês vão transmitir ali de 15 a 17 de maio, será só presencial, só para quem estiver aqui com a inscrição feita, não é isso? Isso mesmo. E é muito importante esse momento, porque o Padre Jonas, ele falou que tudo começou pelos eventos, né? Então a gente tem os acampamentos, que são esses grandes eventos, e tem esses aprofundamentos, que é justamente para um público mais específico. Então, esse aprofundamento vai tratar de educação, de sexualidade, e agora ele colocou um pouquinho essa realidade da pessoa atípica, né? Então, uma pequena novidade em algumas realidades como essa. Então, isso é muito importante, porque ele é algo específico, é um aprofundamento, né? E o Padre Jonas, ele sempre nos instigou, né? A viver assim, né? Partilhando a nossa vida, fazendo evangelização, mas nos grandes acampamentos, mas também nos pequenos aprofundamentos. Isso mesmo, a evangelização ali no tua turma, mas também nesses detalhes da necessidade, não é? Mas eu quero Sim. apresentar a nossa irmã Ana Luísa Cineeg. Graças a Deus, ela é missionária aqui da comunidade Canção Nova. Ela é pedagoga pela UFS e mestre em projetos educacionais na USP, especialista e psicopedagoga em ABA e psicomotricidade pela Unisal. Possui extensão em gestão escolar e neuroeducação na Unital. Atua na linha de frente como diretora adjunta da educação infantil aqui no nosso Instituto Canção Nova, que faz parte das obras sociais aqui da Canção Nova, graças a Deus. Então, gente, olha o currículo dessa irmã. Às vezes, Ana Luísa, as pessoas têm uma ideia assim de que a gente que vem para Canção Nova, a gente vem talvez, né, sem nenhuma formação, sem nenhum conhecimento, e ao chegar aqui nós não adquirimos, nós ficamos ali no nosso trabalho. Mas olha esse currículo aqui da Ana Luísa, gente, graças a Deus, né? Um currículo assim é vasto em conhecimento para quê? E o mais bonito que tudo isso da Ana Luísa, claro, pode ser que ela entrou com algum desses, ela vai dizer agorinha, mas é muito provável que ela tenha estudado aqui dentro para quê? Para bem servir, não é isso, Ana? Para evangelizar, para salvar almas através desse conhecimento. Alguém que pouco aparece na TV, nas redes sociais, mas que está ali, ó, com fidelidade, dando a sua vida dia a dia, nos desafios. Ela é casada, ela tem filhos. Então, Ana, eu gostaria que você terminasse a apresentação, né, dizendo aí dos detalhes da sua apresentação, mas também partilhando com o povo de Deus dessa riqueza do seu currículo em prol da evangelização. Eu entrei na Canção Nova com 21 anos e eu estava recém-formada em pedagogia. Então, todo o estudo foi para o serviço, foi para a evangelização, para a educação. Então, eu trabalho no Instituto Canção Nova desde 2006. 20 anos trabalhando ali e especializando, estudando para melhor servir. Não, o estudo não é para um título, né? O estudo é para a salvação das almas, para servir melhor, para aperfeiçoar o nosso trabalho, para alcançar mais as famílias, alcançar mais crianças, né? No caso, onde eu atuo com as crianças pequenas. Então, o estudo é para aperfeiçoar a nossa prática. Então, e tudo isso devo a esse carisma, né? Porque eu estou aqui desde os 21 anos e toda essa trajetória de estudo para servir o carisma na educação. Que benção, Ana Luísa. Ô, Ana Luísa, você entrou solteira com 21 anos, fez Sim, caminho, namorou, noivou, casou, e agora você já tem quanto tempo de casado, quantos filhos? estou, É, conta pra gente. eu estou casada há 10 anos, tenho 3 filhos, uma filha, né, já com 10 anos, que a gente casou e logo
Já quis ter os filhos que Deus quis nos dar, né? Tenho 3 filhos, Ana Clara, João Lucas e Lúcia Maria. O meu João Lucas tem diagnóstico de autismo. Então, além de estudar muito para servir na escola, eu tenho uma experiência muito próxima dentro de casa, né? Eu sou mãe atípica. Eu estudo, eu sirvo na escola, mas eu sou uma mãe desta realidade. Então, tinha uma pessoa que comentou lá, né, fazendo a chamada para a live, dizendo: eu sou mãe atípica. E eu disse assim para ela: desde já estou rezando por você. Estaremos juntas nas redes sociais, mas mais do que isso, estamos juntas nesta realidade. Porque a realidade nós precisamos aceitar, né? A gente não pode querer uma outra realidade. Claro que às vezes não é fácil, é difícil mesmo. Mas a gente precisa amar a realidade que nos foi confiada, e só amando esta realidade que a gente consegue servir a Deus. Então, isso é uma coisa que eu digo muito. A gente tem toda uma estrutura de família atípica, as famílias atípicas sabem as lutas, as dificuldades, mas a gente precisa, o primeiro passo é amar a realidade que nos foi confiada. Não querer mudar aquilo que não tem mudança. A gente pode mudar o nosso comportamento, mudar a nossa visão, mas a realidade não se muda, ela nos foi confiada. Então, abraçar ela do jeito que ela é o que, na verdade, nos liberta. Então, eu passei por uma fase difícil, porque as fases difíceis dessa realidade atípica, ela existe, porque existe um luto muito grande na mãe, no pai, que não esperava aquele filho incomum, né? Existem os filhos comuns no sentido de que uma tendência mais extrovertida e o outro tem uma tendência mais reflexiva, então não existe manual mesmo no filho típico. Mas o filho atípico tem muitas outras realidades que nos assustam. Então, o luto da família atípica, ela é real e ela realmente nos alcança, né? Mas todo esse processo de luto vai sendo vivenciado no sentido de quê? De que eu vou amando a minha realidade, eu vou aceitando a minha realidade e aí eu vou fazendo todo o processo acontecer de uma forma diferenciada. Que lindo, Ana. Você tem toda a propriedade, porque tem o conhecimento técnico e o prático, não é? E o bonito é que você disse o amor, né? Como nós temos o programa aqui, o amor vencerá, o amor tudo vence, o amor tudo suporta, como vai nos dizer a palavra. E quando nós amamos, de fato, além, você disse, né? O amor, aceitar a situação. Porém, o primeiro impacto, eu penso, eu sou mãe só de um, graças a Deus não é atípico, né? Então, eu não experimentei isso, mas eu acredito que no primeiro impacto do primeiro SUS, para você e para todas que aqui estão, deve ser muito complexo. Até o amor deve ficar meio balanceado, porque o susto é grande. Mas que lindo fazer a escolha em amar. Isso é o amor de Cristo, é o que ele nos ensina, né? Amar a cruz. Aquela cruz que vai nos santificar. Então, eu tenho certeza que todas as mães nessa situação têm a oportunidade de se santificar e santificar a tua casa através de um filho assim, uma filha, né? Ou talvez até mais de um, porque eu acho que não sei, alguém aqui escreveu quando tem dois TEAs, e eu sei que a exigência deve ser muito grande, Ana Luísa. Eu gostaria até que você partilhasse, porque eu tenho uma amiga lá em Anápolis, na minha cidade, que hoje ela é mãe separada, já separou logo muito cedo no casamento, nem tinha diagnóstico ainda do filho, e agora tem o diagnóstico do filho de 10 anos que tem autismo. Então, eu fico imaginando, com um casal já é um desafio grande. Sozinha, maior ainda o desafio. Mas o que você diz para esses pais ou para essa mãe, além de amar, né, de uma forma como lidar, ter algum lugar, porque, por exemplo, a gente procura vários profissionais da saúde para cuidar da criança atípica. Ok, mas e a mãe, o pai? Como que é isso? Isso é algo assim que até a ciência também já está estudando muito, né? Porque os pais que cuidam,
estão adoecendo. E eles são os cuidadores, né? Então, eles precisam estar saudáveis para cuidar dessa criança que vai precisar de um suporte diante da situação. Por exemplo, suporte 1 é um TEA suporte 1, suporte 2, suporte 3. Ele precisa, então está claro que ele precisa de suporte. E quem dá esse suporte? Os primeiros que dão esse suporte é o pai e a mãe. Então, o pai e a mãe precisam estar bem para ser suporte. E suporte não é suportar, no sentido, meu Deus, eu não aguento mais. Às vezes a gente fala isso, mas o ser suporte é ser submisso a esta realidade que nos foi confiada. Então, é essa atitude interior de entender que esta realidade nos foi confiada e eu preciso ser suporte no sentido de para aquela criança se desenvolver, ou aquele adolescente se desenvolver e crescer. Então, a gente precisa cuidar mesmo dos cuidadores, é o que a ciência tem dito, porque os cuidadores têm adoecido. Então, a gente precisa ter um olhar à sociedade, o Estado, a escola, os terapeutas precisam, cuidando daquela criança autista, ter um olhar personalizado e humano para os cuidadores. Porque a criança, quando está na escola, ela vive a sua, se ela for incluída em uma escola, né? Ela vive a sua realidade escolar. A mãe precisa, nesse momento, e o pai, ter momentos de pausa na sua vida. Porque toda a realidade do autismo exige terapias, seja suporte 1, suporte 2 e suporte 3. Suporte 3 é muito suporte, só para vocês entenderem. Então, precisa de terapia. Então, o pai trabalha, a mãe cuida da casa, e quando, nesse caso, né, quando tem a separação, a mãe precisa ter uma rede de apoio, né? A família que não seja nuclear também precisa ajudar essa mãe, né? A escola também pode ajudar. Não existe processo educacional com a criança autista se a escola não for parceira da família e a família parceira da escola. É essa unidade que gera o benefício para a criança ou para o adolescente autista. Então, exige da mãe, do pai, da escola e dos terapeutas muita sensibilidade. A palavra principal é cultivar a sensibilidade. E essa rede de apoio completa, né, com o pai ou sem o pai, cultivando a sensibilidade que a escola vai criando estratégias, caminhos para atender a família, os professores, a família que não seja nuclear, tio, avô, um parente próximo, porque a mãe e o pai que cuida de uma criança autista precisa ter pausas na sua vida, porque é tudo muito frenético. Então, proporcionar pequenas pausas durante o dia, uma pausa para a oração, né? Quem for religioso, uma pausa para dizer assim, olha, eu não vou fazer nada agora. Eu só vou contemplar a natureza. Uma pausa para só contemplar a natureza. Então, é muito importante. A ciência hoje está se voltando para os cuidadores e vendo que eles precisam de suporte e de sensibilidade. Graças a Deus, que boa notícia! Porque eu sempre me preocupo, às vezes, aqui no santuário, eu não sei se você já viu, eu sempre vou na missa das 7. Aí tem um casal de senhores, eles não são tão idosos, mas também já estão mais idosos que jovem. E tem dois filhos em cadeiras especiais, eu não sei, com gêmeos, e já são adultos os filhos. A natureza, quando eu olho, eu penso, meu Deus, na falta dos pais, quem cuida? Quando eu Sim. vejo alguém, né, um autista ou alguém especial, eu fico pensando, meu Deus, na falta dos pais. Essa pessoa vai estar mais velha, vai dar um pouco mais de trabalho. Então, meu coração fica preocupado, porque a gente sabe que nós humanos, a gente precisa, do que você falou bastante aí, que a gente precisa passar para eles, sensibilidade, não é? Essa sensibilidade de, talvez,
se eu sou parente de alguém, como você estava dizendo, proporcionar, olha, você descansa, sai agora, vai descansar um pouquinho, eu cuido do seu filho, se você é tia, se você é prima, sei lá, alguém da família, né? Ali, ou se é uma vizinha, alguém da sua confiança, dizer, eu quero fazer isso por você, olha, toda quarta à tarde eu vou te dar uma força aqui. Então, eu acho Isso. que é ser humano com o outro, é uma ajuda que de fato vai fazer bem ela, mas vai fazer muito bem também a nossa alma. E é uma coisa assim, porque isso é uma preocupação que acompanha os pais, seja de autistas, TDAH, altas habilidades, síndrome de Down, os transtornos do neurodesenvolvimento. Se eu morrer, quem cuidará do meu filho? Isso é uma dor profunda da mãe e do pai atípico, né? Vamos dizer assim. Mas é muito importante que a mãe e o pai, claro, a gente tem essa preocupação porque isso é humano e que bom às vezes a gente viver como gente. Nós não somos anjos. O padre Rafael Solano fala muito isso. Nós não somos anjos, nós somos gente. Temos humanidade, temos corporeidade. Então, essa preocupação, ela é Irritar e é normal, gente. Só não pode ficar nesse estágio, né? isso. E aí, isso acontece, essa preocupação. Mas a gente precisa sempre viver o hoje. Isso o Padre Jonas nos ensinava muito. A cada dia basta o seu cuidado. O padre falava isso mediante a palavra de Deus, nos formando e nos exortando. Porque essa atitude de viver o hoje, o que acontece? Retira de nós uma tendência ansiosa, porque a gente quer sempre saber o que vai acontecer amanhã e depois de amanhã. E agora, quando ele for na adolescência, quando ele começar o processo da afetividade e sexualidade, como vai ser? Então, essa atitude de querer resolver coisas futuras não ajuda a nossa estrutura de hoje. Então, a gente se prepara, mas a gente não se antecipa. Isso é um processo saudável para as famílias atípicas. A gente tem que estar sempre preparados, mas a gente não pode antecipar preocupações. Então, a cada dia basta o seu cuidado. Hoje, o que eu preciso, o que meu filho precisa, o que meu esposo precisa, e se meu esposo, né, teve um processo de divórcio, mas o que o pai do meu filho precisa, então a gente vai criando aquilo para o hoje, porque a cada dia basta o seu cuidado, vai educando a nossa mente e o nosso coração. E o padre Jonas falava isso muito. Eu sou apaixonada pelo pedagogo, psicopedagogo Padre Jonas. Eu sempre vou falar dele. Ele dizia assim, ó, educar é toda uma preparação. Não é improviso, é preparação. Eu preparo a mente e eu preparo o coração. Primeiramente, e o primeiro coração a ser preparado precisa ser o do adulto. Eu preciso estar preparada. E aí o adulto preparado consegue conduzir, orientar e preparar a mente e o coração da criança que lhe foi confiada. Então, isso é muito importante para as famílias atípicas. Que lindo, Ana Luísa. Você deu assim uma dica de ouro, né? Porque no mundo de agitação, no mundo de imediatismo que nós vivemos, todas as pessoas, a minha vida já é muito corrida, a vida de muita gente. Eu tenho um filho e a minha vida é mega corrida. Agora imagina você com 3 filhos e um ainda é ativo. Então, a sua correria é muito maior. A tendência de quem tem o mesmo desafio que você em casa, como eu disse, talvez até mais de um, é de fato se preocupar mais com o amanhã, depois de amanhã, do que conseguir fazer aquilo que é necessário hoje. Mas o nosso profeta, né, o nosso querido Padre Jonas Abib, sabiamente nos ensina a viver um dia de cada vez, a cada dia basta o seu cuidado, a divina providência, que é a sabedoria suprema com que Deus rege todas as coisas, vai reger hoje, vai reger amanhã, depois de amanhã, e tudo vai ficar como Deus planejou. Basta ter gente que caminha na fidelidade, não é? Porque se sair do caminho, não tem como chegar. Mas eu quero te fazer uma pergunta que eu vi que alguém aqui enviou.
se existe escolas especializadas, porque ela só conhece escolas inclusivas, né? Aí a inclusiva, eu acredito que vai todos os tipos de, como que eu falo? Todos os tipos de De transtornos. transtornos, isso, de transtornos. Existe as escolas especializadas, elas não levam uma marca, tipo assim, eu sou uma escola com uma marca assim, eu consigo receber autista. Não existe escolas assim, né? A escola especializada é a escola que se capacita. A capacitação dos profissionais é o que torna uma escola especializada. Então, e isso é possível? Sim, isso é possível. Mas, claro, isso precisa ter uma decisão muito coerente do gestor escolar, precisa ter decisões muito coerentes do fomento daquela instituição que provê toda a realidade financeira para aquela escola. Isso exige, porque é uma realidade que precisa de capacitação constante, capacitação semanal, porque as realidades com as crianças atípicas acabam gerando muitos transtornos. A gente não pode dizer que não, a gente não pode romantizar a realidade, isso nunca. A gente precisa amar a realidade, aceitar a realidade e criar caminhos para que ela aconteça de uma forma saudável diante daquilo que nos foi confiado. Porém, essa realidade da escola especializada, ela é muito exigente, porque precisa de materiais preparados, precisa de professores preparados, precisa de ambiente preparado para atender e incluir de verdade. Então, eu posso falar da nossa escola, né? Da educação infantil do Instituto Canção Nova. Nós somos uma escola que se capacita semanalmente para atender bem todas as crianças atípicas da escola, com laudo ou sem laudo. Por quê? Porque existe o desenvolvimento infantil típico e existe o desenvolvimento infantil atípico. Diante do atípico, a gente vai criando estratégias, caminhos para que aquela criança se desenvolva. Por exemplo, 5 anos e a criança não fala, não se comunica. Isso é um traço, mas não é o que define o diagnóstico, né? Mas a criança não fala, não se comunica, tem comportamento repetitivo, tem padrões muito rígidos de comportamento. Não é uma coisa só, é um conjunto de características que tem o processo. Mas diante de cada característica, a gente pode fazer uma intervenção lúdica, não é uma intervenção sem brincadeira, né? Isso é muito forte na ciência ABA. Eu sei que vocês ouviram a Elisângela falando sobre isso. Então, a ciência ABA é uma ciência que analisa o comportamento e cria estratégias para melhorar o comportamento, mudar o comportamento. Porque às vezes a gente vai ouvindo as siglas, mas quem não está, né, diretamente ligado a algum desses transtornos, às vezes não sabe. Então, que bom que você está explicando isso mesmo. Ana Luísa, explica para a gente e conta para a gente como que é essa preparação semanal, ou, aliás, essa formação semanal. Capacitação mesmo, semanal. Por exemplo, nós temos uma criança com 5 anos que não fala e que tem padrões rígidos de comportamento. O que seria isso, Ana Luísa? Padrões rígidos de comportamento. A criança ela não consegue sair de um lugar, por exemplo, da horta da escola e ir para uma atividade de música. Ela só quer ficar na horta. E a gente já tentou de forma lúdica, de forma conversando tu a tu. A gente já chamou a psicóloga da escola, a gente já chamou a psicopedagoga, a gente já fez um trabalho em conjunto para que a criança compreenda que cada hora tem o seu lugar. Mas a criança ela não consegue. Ela quer ficar naquilo e quando ela é retirada, existe uma birra, mas que ela cresce e se torna uma crise. Então, diante disso, o que a gente faz? A gente cria estratégias para que aquela criança possa entender que a hora da horta e a hora
da outra atividade que ela não quer fazer é importante. Mas como, Ana Luísa? Porque na situação é difícil uma professora parar para fazer essa personalização. Então, primeiro caso, nós temos uma professora auxiliar para que fique acompanhando essa criança. E essa professora auxiliar é a professora que é capacitada por uma equipe de profissionais. Fono, TO, psico, AT de aba, né? Especialista em aba. E aí vai criando toda uma estrutura para que aquela criança, diante deste comportamento rígido, possa mudar o seu comportamento, possa melhorar o seu comportamento e cada vez mais ela possa estar inserida na escola e a escola também respeitando a sua realidade. Então seria mais ou menos assim que acontece a inclusão de uma pessoa, de uma criança autista dentro de uma escola que deseja ser especializada porque tem capacitação semanal. Ou a Vanita aqui perguntando, né, dizendo que a filha dela tem TDAH e às vezes ela não sabe o que fazer com a filha. O que você pode falar aí para ajudar? Claro, né? Nós não vamos contar tudo, gente, porque é só a cerejinha, o bolo mesmo. Vocês vão experimentar todo o conhecimento, todas as direções. A Ana estará de 15 a 17, junto com o padre Rafael Solano, a Fabiana Azambuja, e também amanhã nós teremos uma convidada, né? Que estará com vocês. Vai ser profundo de verdade, né, Ana Luísa? Sim, é que uma filha chegou aqui, eu acho que o pai daqui a pouco vem buscar. É o seguinte, a criança TDAH, a pessoa TDAH, é uma pessoa que vive assim numa agitação muito grande, né? Vamos dizer assim, de forma muito simples, para que todo mundo Cadê a tua filha? eu acho que o pai, João Paulo, João Paulo, ele já tá vindo por buscar, gente. Obrigada. Deus abençoe. Vamos lá. É isso que acontece, né, gente? Então, então a pessoa TDAH é uma pessoa que vive uma agitação motora muito grande, né? Motora, nos pensamentos. Toda essa realidade é muito forte. Tem o déficit de atenção. Então, por exemplo, é difícil para ela se concentrar em alguma coisa. Mas o que acontece em casa, né? Com a mãe que tem uma criança assim. Muitas vezes a mãe fala muita coisa pedindo para ela fazer e fala achando que ela está entendendo tudo que a mãe está pedindo. Mas se ela tem um déficit de atenção, ela não está acompanhando tudo aquilo que a mãe está falando. Então, o que a gente fala para a mãe? Quando você for falar com sua filha, fala uma coisa de cada vez. Se você falar tudo junto para uma criança que tem dificuldade de atenção, ela não vai entender e não vai colocar aquilo que você quer em prática. Então, é muito importante que a família que tem uma criança com diagnóstico de TDAH fale de forma mais pausada, foque em um pedido e acompanhe se este pedido está sendo concretizado. Não venha com 3 pedidos ao mesmo tempo, porque isso vai favorecendo o vínculo da mãe com o filho, né? Porque às vezes é difícil, a gente está na nossa vida corrida, e eu tenho também uma vida corrida, eu tenho trabalho, eu tenho terapia, eu tenho a casa para cuidar, a louça para lavar, toda essa realidade, ela também existe na minha realidade. Mas a gente vai educando o nosso comportamento de adulto para que a gente se prepare para poder preparar essa criança que nos foi confiada. Então, se a criança tem este perfil, essas características, eu preciso mudar um pouco o meu comportamento e ir fazendo os testes. Claro, Ana Luísa, mas ela assim não olha para mim, ela não para. Ela fica correndo o dia inteiro e eu não consigo nem falar com ela. Então, se a criança não para e não olha para você, primeiro ato é o quê? Fazê-la olhar para você.
E fazer tudo isso com as terapias, se for necessário, com todo o suporte que é necessário, com a escola, que também precisa caminhar junto. Então, se a criança não olha, não adianta você fazer muitos pedidos. O pré-requisito para você escutar algo que você está falando com a sua filha é que ela te olhe. Eu lembro que aqui em casa, o meu filho autista, ele não falava desde os 7 anos. Ele começou a falar agora, com 8 anos. Então, e quando ele era bem pequenininho, eu cantava, eu sou, né, bem pedagoga, eu canto muito, e ele não olhava para mim. E para eu poder ter os olhos dele comigo, eu cantava com o meu rosto tocado no chão, para que ele pudesse me ver. Então, eu chegava bem perto do chão, porque ele estava olhando para baixo, e cantava as músicas para ele com o meu rosto colado no chão. Para quê? Porque primeiro ato é o olhar. Se a criança não te olha, não tem como ter um vínculo. Então, como ele não me olhava, eu fazia várias vezes, cantava, não no alto, cantava lá no baixo. E quando eu cantava no alto, fazia uma brincadeira, para que ele olhasse para mim. Quando ele olhava para mim, que era muito difícil ele olhar para mim, era uma festa, era uma alegria. E aí eu reforçava: você olhou para mim! Então a gente vai vivendo assim. É muito importante que os pais possam receber esse tipo de formação. Porque para cada realidade existe uma formação específica. E para a gente que é família atípica, mãe atípica, pai atípico, essas formações são a base de tudo. Porque primeiro, quem tem que se preparar somos nós. Olha, Ana Luísa, porque lá no assunto, né, inicial, ninguém está preparado, ninguém se prepara. Eu vou me preparar porque eu vou ter um filho atípico. Até mesmo descobrir durante a gestação não dá, o emocional nem permite, não é? Mas eu vejo assim, como Deus é bom, como Deus é maravilhoso, como é lindo. Porque o filho atípico, ele transforma a mãe, transforma o pai, transforma a casa. Então, Isso. todo mundo tiver esse olhar lindo de saber, olha, meu filho veio para transformar a nossa família, né? Imagina você cantar com o rosto colado lá no chão, porque você precisa desenvolver um afeto. Então, você tem que, até você chegar né, nessa ideia, quantas outras coisas você não fez antes, Com e certeza. a palavra prioritária, paciência, né? Por quê? Veja, você falou aí da TDAH. A criança suponhamos muito agitada, 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 agitada. A nossa vida já é agitada. A tendência sou eu falar agitado e agir com agitação. Porém, como você nos orientou, eu preciso respirar, ter a calma, uma coisa de cada vez, né? Ter essa paciência, saber. Gente, isso é de fato uma reconstrução de si mesma. E Isso. o corpo, né? Está se reconstruindo por amor e para o amor. Então, você se reinventa para que seu filho possa cada dia ser melhor, dar mais paz. Um dia vai dar um passo maior, outro dia um menor, mas a mãe está ali na expectativa todos os dias, acreditando. Mas, olha, eu quero dizer para o povo que está aqui, graças a Deus, tem bastante gente, Ana Luísa, a importância de se inscreverem. Sim. Uma live de 1 hora, quantas informações importantíssimas você está trazendo? Quantas coisas assim que eu tenho certeza que você está clareando a vida de tantas pessoas, assim como a minha também. Todo conhecimento é necessário, né? E é bem-vindo. E todo ele também a gente pode utilizar. Então, está acrescentando muito para mim, acredito que para quem está na situação muito mais ainda. Então, meus queridos e minhas queridas, agora, eventos.canção. Aliás, agora não, espera acabar a live, porque senão você vai usar seu celular, né? Ou pega o celular emprestado aí de alguém da sua casa para se inscrever. Eventos.cansanova.com. Às vezes, Ana Luísa, a pessoa pensa, nossa, mas é muito longe eu sair daqui, né? Talvez sair em Minas, São Paulo, não sei onde está. Mas eu vou dizer para você, é um grande investimento em você, no seu esposo e no seu filho. É um grande investimento, não é isso? É Investimento de assim. conhecimento. E dizer para você também, compartilhe bastante, continue compartilhando, porque eu gostaria que não tivesse tanta gente precisando de um conteúdo como esse.
Mas, infelizmente, tem muita gente que precisa, não é mesmo, Ana? E esse conteúdo com certeza vai ajudar bastante. Então, por isso, a necessidade de compartilhar. Isso. Isso é muito importante, porque não vai ter só eu, viu, gente? Eu sou a menor das pessoas que estarão nesse aprofundamento. Padre Rafael Solano é um mestre. A Bia está há muito tempo na caminhada na educação da sexualidade, da afetividade, a Fabiana Zambuja. Então, é muito importante que vocês venham também aprender com essas pessoas que estarão conosco. Amanhã teremos outra live, outra pessoa muito preparada e que se prepara no dia, assim. A gente não se prepara estudando. A gente se prepara na vida, o padre também falava isso. É vivendo que a gente se prepara. Claro que a gente vai ter os recursos dos livros para iluminar a nossa mente, mas o que traz mesmo a preparação é a vida vivida, é naquela vida prática, né? Então, isso é muito importante. Eu só queria dar um testemunho. O meu esposo, ele encontrou uma vez a Elisângela, para vocês entenderem que é vida, mas também é espiritualidade. E a gente, meu filho não falava ainda. E no encontro que a gente se encontrou na escola, que nossos filhos estudam no Instituto Canção Nova, ela disse para ele: reza a novena de Nossa Senhora da Pompeia, do Rosário da Pompeia. E meu esposo rezou por um ano a novena. Depois de um ano, meu filho começou a falar. E isso foi uma graça muito grande, para vocês entenderem que é vida, que é preparação, mas também é oração, né? Claro que tem muitas crianças que ainda não falam. Existe toda uma terapia, toda uma ciência, especialistas que atuam no meu filho, e isso precisa acontecer mesmo. A ciência faz parte da nossa vida, mas a espiritualidade também. Elisângela encontrou meu esposo e disse assim: por que você não faz a novena? Você, É porque eu você. pensei dizer a hora da Pompeia, mas para você ver, eu nem me lembro. Que maravilha, eu fico feliz de saber disso. Então vai ter muita graça. Só, gente, já fica a dica aqui, viu? A novena dela tem 3 meses, né? É Mas bem ele fez de 3, 6, 9, ele foi fazendo um ano. E isso depois de mesmo. um ano, meu filho começou a falar, que foi no 8º ano de vida dele. Então, isso é muito importante, a gente unir a ciência e a religião, a espiritualidade e a razão. Isso é fundamental na nossa vida, isso nos integra. Então, a gente precisa se preparar, mas também a nossa alma precisa estar cheia de Deus para suportar as realidades, para ser suporte. Então, essa indicação da Elisângela, que foi assim gratuita, mas muito ungida, muito cheia do Espírito, também nos alcançou. Eu não podia deixar de dizer isso aqui para você, tá bom? Demais, porque assim, eu sou apaixonada por Nossa Senhora da Pompeia. Eu aprendi com o Instituto Hesed, rezando com eles, né? E já indiquei para algumas pessoas. E que felicidade de saber disso. Então, agora eu vou contar um testemunho pequenininho também, Ana, porque para ajudar as pessoas a entenderem que, olha, essa paz que a Ana transmite, essa tranquilidade, ela vem do céu, né, Ana? Você Às trabalha, vezes eu me agito também, não posso negar. Às vezes eu me agito também, não posso negar. Ana, às vezes você se agita, a maioria das vezes se acalma. É o tempo todo agitado, né? Então você tem esse diferencial. E meu produtor está me mostrando o tempo aqui, o Rafael Tobias hoje é meu produtor, porque aqui não dá para ver a hora, né? Aí ele está mostrando aqui, fica daí, filho, que você já está de pijama. Fica daí. Amanhã você. Aí amanhã eu apresento meu produtor. Mas tem roupa da Canção Nova. Tá, tô bem, Rafa. Ele também quer vir aqui um pouquinho, gente. Esse é meu príncipe, Rafael Tobias. Olha que lindo! Lindo, amor da mamãe, de pijaminha da Canção Nova, ele quis mostrar. Olha aí, Santo Anjo do Senhor, falando em espiritualidade, né? Então, graças Isso. a Deus. Então tá bom, meu filho, obrigada, viu? Aí o que acontece? O testemunho que eu ia contar rapidinho, porque, gente, quando nós buscamos a Deus, todas as nossas batalhas ficam mais, eu não vou dizer leve, não, mas você tem a certeza de que você vai vencê-la, né? Então é a certeza da vitória. O Rafael Tobias, quando ele era pequenininho, ele andou muito rápido. Com 10 meses, no finalzinho dos 10 meses, ele andou. Só que ele não falava com clareza. Só que eu não sabia de nada, nem para mim tudo normal. E
E aí a professora me chamou para conversar lá em São Paulo, no Mato Cabrini. Depois uma formadora também, que acho que os irmãos foram procurar a formadora para falar. Nossa, Ana Luísa me deu assim, um frio no estômago, né? Aquele susto. Mas assim, ó, por que que eu não percebi? Meu Deus, como pode eu não ter percebido? Será que tem alguma coisa? Eu não percebi. Aquela sensação assim de distração minha. Aí eu fui claro, rezei com a Nossa Senhora da Pompeia, e fui rezando e pedindo a Deus a graça. E um dia eu fui um padre exorcista, ele é de Anápolis, mas mora em São Paulo a vida toda. Eu fui no aniversário, eu sempre quis um horário com ele, consegui uma vez só, porque é muito concorrido. E aí fui no aniversário e ele estava. E eu peguei, fui lá nele e falei assim, o padre, o senhor pode dar uma bênção no Rafael Tobias para mim? Ele não fala, ele fala, mas a gente não entende. Mais com essa preocupação minha, né? Tipo assim, meu Deus do céu, se ele tem algum problema, eu que não vi. Levamos em neuro, pediatra e tudo, graças a Deus, disse que não tinha nada, mas fica aquele negócio. Padre, colocou a mão no carro. Para mim, ele deu uma benção rápida. Ele colocou a mão, rezou em uma meia hora e disse assim para mim, eu achei o máximo. Gente, prestem atenção, vocês que estão na live, ó. Daqui 3 meses ele vai falar. Eu achei diferente, né? Uma profecia tão concreta assim. Ana Luísa, 3 meses o Rafael estava falando com clareza. Hoje você conhece ele, graças a Deus ele tem uma dicção boa, bem. Já há muito tempo ele fala bem, leu sozinho aos 5 anos. Né? Então, por conta da espiritualidade, a nossa fé em buscar. Então, além de alimentar nosso coração para o tempo da espera, ele também vai ali fazendo com que a graça, com que a vitória chega, né? Então é necessário, como você trazia, que os cuidadores estão ficando doentes. E o melhor caminho, meus irmãos, é buscar a Deus. Se nós buscamos a nosso Senhor Jesus Cristo, a Santíssima Virgem Maria, os santos anjos, para nos guardar, para nos ajudar. Vocês sabiam, né? Todos nós temos um anjo da guarda. Seu filhinho tem, você tem, o seu filhão, não sei, né, o tamanho que ele está. Peça o anjo da guarda para te ajudar, né, Ana Luísa? Esse anjo da guarda que ajuda, o Espírito Santo de Deus que capacita o cuidador, os pais, que dá força, que dá criatividade e que renova as forças, que às vezes você não tem mais. Mas ali com o Espírito de Deus, eu sei que você deve ter também experimentado isso. Aliás, né? Você experimenta isso todos os dias, né? É muito importante cultivar a espiritualidade, mas eu também preciso dizer para as mães que é preciso também cultivar os profissionais. Se for necessário, procure um psicólogo, se for necessário, procure a ajuda necessária, porque uma criança autista de suporte 3, suporte 2, exige muitas coisas. Então, sim, mantenha firme a espiritualidade, né? Cresça na vida de oração, mas também procure os profissionais para ser o suporte. Isso é muito importante, né? Porque o cuidado com a criança que tem diagnóstico, que já tem uma realidade mais que necessita de muitas realidades, muitas crises, muitas situações, exige também desse cuidado profissional com a pessoa, tá bom? Eu preciso dizer isso. Eu fiz questão de dar o testemunho da novena, porque isso também alimenta a nossa fé, a nossa alma, nos dá base, nos estrutura, mas eu não posso deixar de falar para as mães que têm situações difíceis, crianças que não comem, e que isso retira a paz de muitas mães. Precisa procurar tanto a mãe como a criança, né? Porque muitos autistas carregam a seletividade alimentar de forma muito aguda e exigente. Precisa procurar os profissionais. Não deixem de procurar, né? Eu sei que às vezes também é difícil a realidade, não sabemos se a estrutura da saúde atende, se tem disponível, mas eu não posso deixar de falar sobre isso. Você está certíssima, porque, claro, não só a espiritualidade e também não só os profissionais. Claro, tem muitas pessoas que ficam só com um, só com o outro. A grande maioria é só com os profissionais. Porém, quando nós temos os dois juntos, Ana Luísa, isso vai dando uma força muito maior, né? Mas é muito necessário, gente. Principalmente os cuidadores, pais. Talvez eles sofram, né, muito mais do que a criança, porque ele sofre achando que a criança está sofrendo, ele sofre por ele mesmo e ele precisa desse cuidado. Está sendo muito bom. Gostaria assim também, infelizmente o nosso tempo está acabando, está passando muito rápido, não está? Tá mesmo. Eu fiquei um pouco nervosa no começo, mas foi tranquilo. A hora que a gente começa a pegar o jeito, vai acabando, não sei porquê.
Mas, Ana, eu gostaria também, claro, tudo que você falou até aqui são regras de ouro, eu acho, né? Para todos nós. Mas eu gostaria que você trouxesse mais coisas, assim, aquilo que você acha que é mais importante nesses minutos finais, para trazer para o povo, porque eu peço que eles continuem compartilhando, a live vai ficar salva, então muitas outras pessoas vão poder ver, se Deus quiser, e serem beneficiadas. Mas lembrando, gente, isso daqui é a gotinha do oceano do aprofundamento. E o aprofundamento, quem não estava aqui no início, ele será fechado, não será transmitido. Então, se você não fizer a sua inscrição e não vier presencialmente, toda a riqueza que Deus, né, quer realizar aqui de conhecimento, de formação, com essa riqueza da Ana Luísa, amanhã nós teremos a Ana Beatriz Susan, que também é uma pessoa capacitada, são todos, gente, lá não tem um que é mais que outro, mas todos eles, na sua área, são muito capacitados. A Fabiana, como a Ana Luísa disse, o padre Rafael Solano, estarão ali para poder estar com vocês. Vai ter momentos de perguntas, né? Vão ter assim para tirar dúvidas e todo esse conteúdo lindo. Mas você precisa vir para cá, se organizar. 15, 16 e 17 de maio, nós estaremos esperando por você aqui no Auditório São Paulo, se Deus quiser, para esse oceano de informações e de formação para você sair daqui, se Deus quiser, muito mais segura e tranquila para viver esse lindo desafio que Deus confia, né, a cada um de vocês. Eu vou terminar falando um pouquinho do Padre Jonas mais uma vez. Eu não vou deixar de falar dele, porque eu sou admirada com essa pedagogia que ele foi criando de forma tão simples, um parágrafo só. Ele disse assim, ó: educar na canção nova é não quebrar o caniço rachado, nem apagar a mecha que ainda fumega. Isso é uma palavra de Deus que o padre colocou dentro da pedagogia que ele queria que tivesse no nosso Instituto Canção Nova e que ele deseja, que sonha que isso aconteça na prática e na realidade no Brasil todo. E o que quer dizer isso? Educar na Canção Nova é não quebrar o caniço rachado. Sabe aquela esperança última que a gente precisa carregar e acreditar que a nossa criança ela vai se desenvolver com a estrutura e com o suporte necessário e não apagar a mecha que ainda fumega. Então, o padre era um homem da confiança, de confiar até o fim. Então, que a gente carregue isso no nosso coração, mas lembrando que nesse parágrafo do Padre Jonas, antes dessa frase, ele diz: educar é toda uma preparação, não é improviso, não é improviso. Exige de nós uma preparação. Então, eu queria terminar com isso. Tenho certeza que Deus alcançou a muitos, muito mais do que eu. Né? Muito, muito mais. Deus quis alcançar muitas pessoas nesse pequeno momento e no aprofundamento nós teremos uma riqueza muito maior para que a gente possa trabalhar juntos nessa salvação das almas. Né? É isso. Se Deus quiser, minha querida. Eu sei que você já foi terminando aí, mas aqui tem uma pergunta que talvez vai ajudar aqueles que são pais já de adolescentes, né? Ou de adulto. Só rapidinho, Ana. A Fabiana até pediu para a gente trabalhar isso daqui. Muitos pais não sabem que precisam falar de sexualidade com os filhos autistas. Né? Aí por que que eles não sabem? E se for falar, qual a melhor forma, como você disse aí, do preparo? A gente precisa estar preparado para educar. Eu acredito que se você começa lá de pequenininho, nessa fase é um pouco mais fácil, né? É muito importante saber que a pessoa humana por inteiro, ela tem todo esse desenvolvimento da afetividade, a partir dos sentimentos e das emoções. E como é que ela entra em nós? Por meio dos sentidos. A pessoa autista, ela tem alterações no sistema sensorial. Então, é muito importante que o pai e a mãe compreenda que antes de começar a falar de realidades que envolvem afetividade e sexualidade, precisa trabalhar todo o sistema sensorial. Por exemplo, o sistema tátil, que é o tato. A gente pensa sempre no tato como as mãos, mas o tato é toda a pele. Então, na criança autista, existe uma alteração sensorial. Então, todo este corpo sente de uma forma diferente. Então, se eu não começar a trabalhar aqui, usando texturas sensoriais para que ele vá se regulando, se organizando, compreendendo o mundo de uma forma diferente,
se eu não tiver esse preparo preventivo, eu posso ter outros problemas quando essa criança chegar na adolescência. Então, é muito importante que a mãe e o pai compreendam essa integralidade do ser. Então, a criança autista tem uma alteração sensorial. Aí tem a parte visual, auditiva. E eu preciso trabalhar isso integrando os sentidos para que quando chegar o momento adequado da formação direta, da sexualidade, da afetividade, essa criança já esteja integrada nos seus sentidos, para que eu não precise fazer esse processo de voltar. Mas, Ana Luísa, eu fiz todo o preparo e mesmo assim teve situações. Sim, tem mesmo, porque a mudança no processo da puberdade, do menino e da menina, gera mudanças bem exigentes. Mas isso a gente vai precisar estudar no aprofundamento com a Fabiana, com o Padre Rafael, com a pessoa que vai falar amanhã para nós, que é especialista em adolescente. Então, existe todo um caminho a se trilhar com essa realidade também. Que lindo, Ana. Olha, eu passaria a noite toda aqui, né, fazendo uma vigília nessa formação, mas como nós dissemos desde o início, aqui é só um pouquinho para vocês entenderem o que será este grande aprofundamento, que será uma grande bênção de Deus. E que lindo, né? A Canção Nova, ela se preocupa com todos, de todas as formas. Como você bem disse, nós fazemos grandes acampamentos, mas fazemos também os aprofundamentos. Por quê? Porque todos precisam ser formados, porque a pessoa formada, ela vive muito melhor e ela pode muito mais buscar a santidade. É isso que nós tentamos viver aqui na Canção Nova cada dia, seja lá na Luísa, lá no infantil, ali no instituto, no infantil na parte, né, que você trabalha, ou seja, quem está no sistema Canção Nova de Comunicação, na sede ou em qualquer lugar que nós estejamos, nosso objetivo é um só: salvar almas e não perder a nossa. Então, nós queremos agradecer demais você, Ana Luísa, por você não parar, mas por você ir atrás, por você se encher de conteúdo, de conhecimentos para ajudar o povo de Deus. Eu comecei lá atrás dizendo tudo isso no seu currículo para servir, não é? E a gente vê isso claramente na sua vida. Que Deus abençoe abundantemente, que você continue cada vez mais buscando muitos conhecimentos para evangelizar mais ainda, cada vez mais. Amém, muito obrigada. Agradeço a todos que estavam aqui, que dedicaram esse pouquinho de tempo para estar conosco. Se eu pudesse, a gente tinha aquele bate-papo mesmo. Você falando, a gente ouvindo, mas Deus vai providenciar mais momentos, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Vamos fazer o pós, né? Depois que passou o aprofundamento, a gente pode fazer um pós para aqueles que vierem, né, gente? E aí vai estar muito mais profundo. Então, precisa vir para aprofundar, que senão não vai acompanhar. Mas amanhã, como a Ana Luísa já disse, graças a Deus, nós teremos a Ana Beatriz, ela vai falar de afetividade e convivência. Olha que tema bem, bem profundo e bem oportuno, não é? Isso. Mas te agradeço mesmo, agradeço a cada um também. Olha, graças a Deus, bastante gente participando conosco. É um tema que, de fato, como eu disse, gostaria que não fosse tão necessário, mas é muito necessário. E nós queremos ajudar você a amar esse presente de Deus aí na sua vida, o que chegou, o que talvez que ainda chegará, mas já receber com todo amor, porque é assim que Deus nos ensina a amar cada vez mais, principalmente aqueles que mais necessitam. E se prepararem para continuar amando e formando esse presente do Deus, não é? Lembrando mais uma vez, gente, o aprofundamento será somente presencial, depois não vamos ter acesso a ele. Então você precisa se inscrever em eventos.cançãonova.com e vir para cá viver tudo isso aqui, se Deus quiser. Um grande abraço a todos, um grande abraço, minha irmã, foi ótimo, viu? Foi uma alegria. Providente, né? Você fica lá embaixo, eu fico lá em cima, a gente nem se encontra. E aí Deus providenciou esse momento maravilhoso para a gente estar junto. Um beijão para o João Paulo, fiquei muito feliz. Nossa Senhora da Pompeia realizando essa graça aí na família de vocês. Deus abençoe. Tchau.